Oi pessoal, aqui é a professora Ana e eu vou falar um pouquinho sobre simplificação envolvendo propriedades tanto da radiciação quanto da potenciação, tudo bem? Então, o primeiro que a gente vai simplificar, na verdade, é de radiciação. Eu tenho raiz de 3 sobre 7 mais a raiz de 7 sobre 3. Bom, pessoal, como eu falei na última aula de radiciação para vocês, a gente pode racionalizar denominadores. E por que eu vou usar essa estratégia aqui? Bom, primeiramente, pelas propriedades de radiciação, eu tenho que quando eu tenho um radical e o radicando é uma divisão, eu posso dividir em duas raízes, em dois radicais. Um radical numerador e um radical denominador, separando assim dessa divisão, certo? Então, vamos separar essa continha aqui, nada mais é do que raiz de 3 sobre raiz de 7, mais raiz de 7 sobre raiz de 3. Tudo bem? Então, vamos pegar separadamente cada um desses termos, simplificar cada um desses termos racionalizando os denominadores, e aí a gente efetua essa operação, certo? Então, primeiro termo, raiz de 3 sobre raiz de 7. O que eu falei para vocês na última aula? Que a gente vai multiplicar por um radical que eu consiga cortar o expoente do radicando com o índice do radical. Então, o que a gente pode fazer? O índice sempre tem que ser igual, tá? Quando a gente multiplica. E a gente multiplica em cima e embaixo, como eu já expliquei para vocês no último vídeo. Então, aqui eu tenho uma raiz de quadrados, É uma raiz quadrada de 7. O que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar esse 7 por algum valor, de tal forma que o expoente dele seja ao quadrado para cortar com a raiz. Então, eu vou multiplicar por um radical quadrado de 7, porque 7 vezes 7 vai somar os expoentes e eu vou obter 2. Como assim? Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 7. Essa raiz inteira, pelas propriedades de radiciação, eu tenho essa volta aqui também. Eu tenho raízes separadas com o mesmo índice, então eu posso colocar os radicandos aqui dentro de uma raiz única multiplicando. Tudo bem? Então, eu tenho 7 elevado a 1, porque eu não tenho expoente, 7 elevado a 1. Pelas propriedades de potenciação, da aula de potenciação, quando a gente tem multiplicação de bases iguais, eu posso somar os expoentes delas. Então, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 7, daqui a pouco a gente mexe aqui em cima. 7 vezes 7, eu posso somar esses expoentes. Então, eu tô 7 mais, com o expoente 1 mais 1, Esses expoentes se somaram. Então, o que eu vou ter? Raiz de 3 vezes raiz de 7 sobre raiz de 1 mais 1, 2. Perfeito, era tudo que a gente queria, poder cortar esse índice com esse expoente. Cortei. O que eu falei para vocês também na aula de radiciação? Quando a gente tem a raiz quadrada de um quadrado perfeito, nossa, como assim? Quando a gente tem uma raiz de índice 2 de um radicando elevado ao quadrado, nós temos a saída do módulo, Então, eu tenho aqui embaixo módulo de 7. E esse módulo de 7 vai me dar nada menos do que 7, certo? Tudo bem até aqui? Fechou. Então, primeira parte, já resolvemos essa raiz, essa fração. Então, vamos resolver a segunda fração. Raiz de 7 sobre raiz de 3. É a mesma coisa? Lógico que não, Eu vou multiplicar agora a raiz de 3 por um número, por uma raiz que eu consiga cortar esses expoentes. De acordo com a nossa experiência aqui, como é uma raiz de um quadrado, a raiz de índice 2 de um número, eu posso multiplicar por ele mesmo, Porque aí 3 vezes 3, esse expoente ele soma, vou ter 3 ao quadrado, e ao quadrado eu consigo cortar.
Então, raiz de 7 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, posso cortar, vai sair em módulo, módulo de 3, e nada mais vai dar do que 3 embaixo. Raiz de 7 vezes raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Resolvi as duas separadamente. Agora, né, eu vou pensar em como eu posso continuar essa operação. Então, resumidamente, eu tinha raiz de 3 sobre 7 mais a raiz de 7 sobre 3, que, pelas minhas continhas que eu acabei de efetuar, virou raiz de 3 vezes raiz de 7 sobre 7, mais raiz de 3 vezes raiz de 7 sobre 3. Tudo bem? E agora? Bom, agora eu tenho soma de frações, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente deixar assim, eu posso evidenciar esse raiz de 3, raiz de 7, né? Eles estão em ambas as operações, então eu posso escrever como raiz de 3 vezes raiz de 7, eu vou evidenciar ele. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho 1 multiplicando, 1 sobre 7. Por que 1? Porque se eu multiplicar isso por 1 sobre 7, eu vou obter exatamente isso aqui. Mais 1 sobre 3, né? Exatamente isso aqui também, tudo bem? Então, agora, o que eu preciso fazer? MMC entre eles. Na aula de MMC e MDC, eu comentei com vocês que quando a gente tem MMC entre números primos, o MMC entre eles vai ser basicamente a multiplicação entre eles. Por quê? Porque quando a gente tira o MMC, né, 7 sobre 3, 7, 3 aqui, esses dois são números primos. Eles só podem ser divididos por 1 ou por eles mesmos, né? Então, se eu for simplificar, 3 divide por 3, 1, e 7 divide por 7, 1. Então, esse MMC vai dar 3 vezes 7, certo? A multiplicação entre os números primos. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 7. Evidencia. O MMC, a gente viu que vai ser 7 vezes 3, então 21. Como vai ficar? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, da aula de frações. Quem tiver dificuldade nessa passagem pode voltar na aula de frações que eu expliquei direitinho. Então, 21 dividido por 7 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Mais, mantém esse sinal. 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 vezes 1, 7. Tudo bem? Então, vamos continuar. Mantenho o que eu tinha aqui fora, né? 3 mais 7 é igual a 10, né? Então, vezes 10 sobre 21. Eu posso fazer alguma coisa aqui ainda, eu posso multiplicar eles aqui dentro, né? Então, eu vou ter 10 sobre 21, que eu não posso simplificar. E essa raiz, né, eu vou multiplicar aqui dentro. Como eu falei na aula de radiciação, eu posso, por propriedade, fazer essas raízes que estão separadas, multiplicar o radicando aqui dentro. Então, 3 vezes 7, 21. Então, toda essa continha aqui, né, que a gente começou, a raiz de 3 sobre 7 mais raiz de 7 sobre 3, vai nos dar esse valor, 10 sobre 21 vezes raiz de 21. Bom, se vocês quiserem escrever assim também, dá na mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Esse foi nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, que vai misturar tanto potenciação quanto radiciação, né? Eu tenho 25 elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre 16 elevado a menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 125 elevado a menos 1 sobre 3. Meu Deus, vamos por parte? Vamos, né? Vamos pegar primeiro esse 25. Então, o que eu vou ter? 25 elevado a 1 sobre 2. Lembram da aula de radiciação, né, que uma das propriedades, uma das definições de radiciação é que a potência de base A e expoente racional m sobre n pode ser escrita assim. Então, quando eu tenho
uma base elevado a uma potência, que é uma fração, eu também posso simplificar como o numerador vai ser o expoente de dentro do radical e o denominador vai ser o índice do nosso radical, né? Então, o que eu tenho aqui? 25 elevado a 1 sobre 2. Vai ser a mesma coisa que 25, né, elevado a 1 num radical de índice 2, tudo bem? Então, 25 elevado a 1 é ele mesmo, certo? Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Se a gente for fazer aquela volta, 5 ao quadrado é igual a 25, pelas propriedades de radiciação e potenciação, que é um inverso do outro, certo? Então, essa primeira parte está resolvida. Segunda parte, eu tenho 1 sobre 16 menos 1 sobre 2. Por que eu estou separando, né, em partes e resolvendo as potências primeiro? Pela ordem de expressão numérica, que vai ser a nossa próxima aula, né? Eu deixei para depois, para a gente poder ter mais exemplos e poder trabalhar vários casos de expressão numérica. Então, pela expressão numérica, primeiro eu resolvo as potências, depois eu resolvo as operações de soma, subtração, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um detalhe bem interessante. Esse expoente aqui, ele tem um sinal negativo. Isso significa pra gente que a gente vai inverter essa base. Então, invertendo essa base, vou ter 16 sobre 1, elevado a 1 sobre 2. Que vai ser a mesma coisa, né? Que 16 elevado a 1 sobre 2, esse 1 não vai fazer diferença. E como eu falei aqui pra vocês, né? Eu posso inverter isso como um radical. Então, vai ser a mesma coisa que a raiz de 16 elevado a 1 com radical de índice 2. Raiz de 6 elevado a 1, 16 elevado a 1 vai dar ele mesmo. E a raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Tudo bem, pessoal? Agora, nosso próximo termo. 1 sobre 125 elevado a menos 1 sobre 3. Bom, de novo, eu tenho um expoente de sinal negativo, então eu vou inverter essa fração. Vai ser 125 sobre 1 elevado a 1 terço. E nada menos do que 125 elevado a 1 terço. Esse 1 terço a gente vai converter para um radical. Então, vai ser a raiz de 125, com o expoente 1 vai dar ele mesmo, com o índice 3. E qual seria, né? Seria 5. Como eu sei que seria 5? Bom, a gente pode fatorar, se vocês quiserem, para vocês terem uma prova real de que é 5. Então, eu tenho 125, vou fatorar aqui com vocês. Qual é o mínimo múltiplo primo que eu posso dividir aqui? 5. Então, 12 por 5 vai dar 2, sobra 2. 25 por 5, 5. Então, 125 por 5 dá 25. 25 pode dividir por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, como ele é uma raiz cúbica, eu pego de 3 em 3. Então, raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 elevado a 3. E pelas propriedades de radiciação, se esse radicando ele é maior que zero, eu posso cortar o índice com o expoente e o resultado é 5, certo? Então, pessoal, vamos voltar aqui agora. Eu disse, então, que 25 elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 16 elevado a menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 125 elevado a menos 1 terço, de acordo com tudo que eu resolvi aqui, né? Eu vou ter isso aqui, a gente viu que é igual a 5, mais isso aqui a gente viu que é igual a 4, e isso aqui a gente viu que é igual a 5. Mantém esse sinal aqui de fora, menos 5. Então, no fim das contas, essa operação toda é igual a 4. Tudo bem? Bom, agora vamos para mais um exemplo. A elevado a 3 sobre 5 vezes A elevado a 2 sobre 7, tudo isso dividido por A elevado a 1 terço. Bom,
Das propriedades de potenciação, o que a gente disse, né? Quando a gente tem... radiciação. Não, potenciação mesmo, perdão. Quando a gente tem multiplicação de bases iguais, eu posso somar meus expoentes. Então, vamos começar por isso? Eu tenho aqui A vezes A, com expoentes diferentes, eu vou ter A elevado ao quê, né? Eu tenho 3 sobre 5 mais 2 sobre 7, certo? Tudo isso, o A está elevado, e embaixo eu mantenho, eu tenho A elevado a 1/3. Tudo bem. O que eu vou fazer com esses expoentes? Eu vou trabalhar com eles, né? Eu tenho 3 sobre 5 mais 2 sobre 7. A gente pode trabalhar com eles aqui para facilitar a nossa continha. Então, 3 sobre 5 mais 2 sobre 7. O que eu preciso fazer? MMC entre eles, certo? Certo. Então, como eu falei no começo da aula, né, eu tenho números primos que eu preciso fazer MMC. Como eu já expliquei, quando a gente tem MMC entre números primos, nada mais é do que a multiplicação entre eles. Então, 35. 7 vezes 5, 35. Então, 35 dividido por 5, eu tenho 7. Então, 3 vezes 7. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais 35 dividido por 7, 5 vezes 2, eu vou ter 2 vezes 5. Então, 3 vezes 7, 21. Mais 2 vezes 5, 10. Dividido por 35. Se eu somar, eu vou ter 31 sobre 35. Tudo bem? Então, esse é o nosso expoente agora, né? Eu vou ter A elevado a 31 sobre 35. E ele está dividido por 1/3, certo? Então, vamos lá. O que agora eu tenho que fazer? Eu tenho, nas propriedades de potenciação, que quando eu tenho bases iguais e elas estão se dividindo, eu posso subtrair esses expoentes. Então, eu vou ter A elevado a 31 sobre 35 menos 1/3, certo? E agora eu tenho que fazer de novo o MMC entre 35 e 3. Então, vamos lá, fazer aqui no cantinho pra gente, né? Aqui embaixo. 35 e 3. Bom, eu vou dividir por 3. 35 e 3 não dá resto zero, então eu mantenho. 3 por 3 vai dar 1. 35 pode dividir por 5, vai dar 7. E 7 eu posso dividir por 7, vai dar 1. Então, o MMC vai ser 35, né? 5 vezes 7 vezes 3. Então, simplesmente a multiplicação entre eles, certo? Então, eu vou obter 105, certo? Então, vamos lá. A elevado a 105. 105 dividido por 3, por 35, vai dar 3. Então, eu vou ter 31 vezes 3. Mais 105, mais não, né? Menos, porque eles estão subtraindo, perdão. 105 dividido por 3 vai dar 35. Vezes 1, 35, né? Então, o que eu vou ter? A elevado a 105, a 31 vezes 3 vai dar 93, menos 35 sobre 105. E 91 menos 35 vai me dar 58. Então, eu vou ter 58 dividido por 105 como expoente. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para mais um exemplo. A elevado a 2 sobre 5 vezes B elevado a 3 sobre 4 vezes 3A elevado ao quadrado, tudo isso aqui, tudo dividido por B elevado a 3 sobre 5 vezes A elevado a 1/3. Ufa, calma aí.
O que a gente pode fazer para facilitar um pouquinho as nossas continhas? Vamos separar a fração que tem A e a fração que tem B. Como a gente está multiplicando frações, não tem problema fazer isso. Então, eu vou ter A elevado a 2 sobre 5 vezes 3A elevado ao quadrado sobre A elevado a 1/3, né? E agora a fração que tem B. B elevado a 3 sobre 4 e B elevado a 3 sobre 5. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela fração que tem A. Então, vamos lá. 2 sobre 5, 3A elevado ao quadrado sobre A elevado a 1/3, né? O que a gente vai fazer primeiro? Acho interessante a gente começar por essa potência aqui, não é? Vamos resolver ela primeiro. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. E A ao quadrado é A ao quadrado. Vezes A elevado a 2 sobre 5. E tudo isso dividido por A elevado a 1/3. O que eu acabei de falar? Se eu tenho multiplicações com bases iguais, eu somo os expoentes. Então, 9 vezes A, e vou somar esses dois expoentes. 2 mais 2 sobre 5. E se eu tenho uma divisão, eu posso dividir, né, esse expoente aqui. Quer dizer, eu posso subtrair esse expoente aqui, certo? Menos 1/3, certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. 2 mais 2/3, não, 2/5, opa, menos 1/3. A gente vai fazer MMC entre 1, 5 e 3. A gente sabe, né, são números primos, então eu posso multiplicar todos eles. 5 vezes 3 vai dar 15 vezes 1, 15. Então, 15 dividido por 1, 15, vezes 2, 30, mais 15 dividido por 5, 3, vezes 2, 6, menos 15 dividido por 3, 5, vezes 1, 5. Então, 30 mais 6, 36, menos 5, 31. Então, 31 sobre 15. Então, a resposta disso aqui tudo vai ser 9 vezes A elevado a 31 sobre 15. Tudo bem? Agora, vamos trabalhar com a fração que tem B. B elevado a 3 sobre 4, dividido por B elevado a 3 sobre 5. Eu estou dividindo bases iguais, né? Então, subtraio expoentes. Então, eu vou ter B elevado a 3 sobre 4 menos 3 sobre 5. Aqui, entre 4 e 5, a gente vai tirar o MMC. Então, 4 e 5 aqui. Como vai ficar isso? Vamos fatorar. Divide por 2, eu vou ter 4 dividido por 2, 2, mantenho 5. Divide por 2 vai dar 1, mantenho 5. 5 por 5, 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, 3 sobre 4 menos 3 sobre 5 vai ser igual a... Denominador a gente igualou, né? 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15. E 20 dividido por 5, 4 vezes 3, 12. Mantém esse sinal. Então, 15 menos 12, 3 sobre 20. Então, essa fração aqui vai dar B elevado a 3 sobre 20. Juntando tudo, né? Juntando o que a gente tinha no início, a gente tinha A elevado a 2 sobre 5 vezes B elevado a 3 sobre 4 vezes 3A ao quadrado sobre B elevado a 3 sobre 5 vezes A elevado a 1/3. Pelas separações que a gente fez, a fração com A nos deu 9 vezes A elevado a 31 sobre 35, e a fração com B nos deu B elevado a 3 sobre 20. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar por aqui, né? O vídeo já ficou bem grande,
Tem mais 2 exemplos que eu vou tratar no próximo vídeo, então, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar.